Censura brasileira contemporânea. Texto de Aloysio Couto, publicado no site Crítica na Rede em maio de 2012. Narração de Alisson Augusto. O Brasil, durante 20 anos, foi uma ditadura militar. Como em toda ditadura, uma das primeiras liberdades cassadas no país foi a de imprensa. O procedimento era simples. Os militares enviavam censores às redações dos principais jornais. Ao fim do expediente, o censor passava os olhos no jornal já pronto e cortava o que não era de interesse do regime. É difícil imaginar forma mais explícita de censura. O processo de redemocratização resultou em uma nova Constituição. A Carta de 1988, ainda vigente, veda explicitamente a censura. Isso, no entanto, não significa que ela acabou. Atualmente, é sobretudo por meio do Poder Judiciário que se exerce a censura, prática que é conhecida como censura judicial ou censura de toga. Obviamente, isso não significa dizer que no Brasil de agora a situação é tão ruim quanto a vivida pelo país no período militar. É muito mais seguro publicar uma charge sobre uma política econômica destrambelhada no ano de 2012 do que o era em 1970. O que pretendo aqui é informar o leitor, por meio de um exemplo real, de que no Brasil ainda existem interferências ilegítimas do poder na liberdade de imprensa, e não, como é claro, afirmar que a censura exercida por anos pelo Executivo é igualmente grave àquela praticada hoje por meio do Poder Judiciário. A primeira é pior do que a segunda. No entanto, o problema ainda existe e vale a pena abordá-lo, tal como vale a pena abordar o problema da violência urbana, mesmo ciente do fato de ela ser, em geral, menor do que já foi. E do mesmo modo, como é bom que tentemos reduzir ainda mais os índices de violência urbana, também é bom que tentemos reduzir ao máximo os casos de interferências ilegítimas na liberdade de imprensa, mesmo que ocorram hoje em menor número. Antes de prosseguir, vale a pena falar um pouco sobre a expressão interferência. Já que há tal coisa como interferência ilegítima, podemos falar em interferência legítima na liberdade de imprensa? O estado de coisas caótico e injusto que haveria se não houvesse qualquer interferência na liberdade de imprensa sugere que sim. O que quero dizer com isso é que há sim censura legítima. Imaginemos, por exemplo, que fosse permitido, a contar de hoje, a publicação em jornal de todos os detalhes acerca da vida pessoal de qualquer pessoa, incluindo senhas de banco. Não se precisa de muita reflexão para concluir que várias vidas seriam gravemente prejudicadas e algumas permanentemente destruídas. A qualidade da vida das pessoas importa e o bem-estar de cidadãos de bem, que não querem muito mais do que viver a vida, depende de certo grau de censura, tal como aquela que visa preservar a privacidade daquilo que não é da conta de ninguém. É preciso não cometer o erro de pensar que, uma vez que a censura é muitas vezes errada, o será sempre. Da mesma forma que, embora matar seja muitas vezes errado, não significa que o será sempre. Separar com clareza os casos de censura legítima e ilegítima é importante. Embora eu não pretenda fazer isso aqui, podemos também dar exemplos de casos em que a censura, caso incidisse sobre eles, não seria legítima. Sobre publicações em jornais acerca de políticos com um patrimônio inconsistente com a renda declarada, uma vez que o modo como enriqueceram é tanto da conta daqueles que neles votaram, quanto daqueles que não votaram, bem como da conta da justiça. Sobre programas de TV que abordam a qualidade de produtos anunciados por comerciais, uma vez que é de legítimo interesse dos consumidores saber o que estão consumindo, e sobre a rotina de trabalho de ministros do Supremo Tribunal de Justiça, pois a eficiência do judiciário é sim da conta de todos.
O que estes exemplos têm em comum é o fato de serem de interesse público. Interesse público não é porque a população resolveu de súbito querer saber tudo acerca da vida do pobre Epaminondas, que nada mais é do que um cidadão comum que teve o azar de cair no péssimo gosto voyeurista das pessoas. É interesse público porque é legitimamente da conta das pessoas. É da conta do consumidor saber o que está consumindo, mas não é da conta de ninguém o que o Epaminondas faz na cama. Divulgar informações sobre sua vida sexual não fará mais do que o constranger à toa. Assim, penso que impedir a publicação do que é da conta apenas da vida pessoal do indivíduo, como os gostos sexuais heterodoxos do Epaminondas, é um caso bem-vindo de censura, ao passo que não será um caso bem-vindo de censura impedir a publicação de trabalhos que são, de fato, da conta das pessoas. Uma vez que determinado trabalho jornalístico é da conta das pessoas, por qual razão impedi-las de vê-lo? O exemplo real a seguir é, assim, um caso ilegítimo de censura. Porto Alegre, década de 80. O jornalista Elmar Bones é dono do pequeno jornal Já. Bones e seu jornal terão, no futuro, uma história arrepiante para contar. Tudo começa com a fraude na construção de 11 subestações da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que gerou um prejuízo ao patrimônio público de 65 milhões de dólares. Em 1995, instalou-se uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, para investigar o caso. Dentre os acusados de envolvimento constava Lindomar Rigoto, irmão de Germano Rigoto, influente político do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o antigo PMDB e atual MDB, um dos maiores partidos do Brasil. De acordo com depoentes na CPI, Lindomar era o responsável por gerenciar as operações fraudulentas. A posição que ele ocupava facilitava as coisas. Lotado no cargo de assistente da diretoria financeira da Estatal Gaúcha de Energia, cargo especialmente criado para ele, Lindomar ficou à vontade para violar os trâmites necessários para a execução da obra. Um exemplo disso, apontado pela CPI, foi o fato de a licitação não possuir laudo técnico que comprovasse a necessidade da obra. Também, de acordo com a CPI, ele favoreceu determinadas empresas no processo licitatório, que, obviamente, é crime. Em 89, porém, Lindomar decide se arriscar na iniciativa privada. Junto a um sócio, investe em clubes noturnos. Enquanto isso, sindicância interna da Estatal Gaúcha recomendava a revisão da papelada que havia passado pelas mãos de Lindomar. Já no governo seguinte, a recomendação caiu no colo da então secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, a economista Dilma Rousseff. A ex-presidente ficou arrepiada com o que viu e pediu nova investigação sobre o caso. As autoridades, no entanto, preferiram esquecer o assunto em nome da velha governabilidade, que nada mais é, no Brasil, do que um acordo que visa a troca de favores. No caso gaúcho, o silêncio sobre a fraude no setor elétrico decorreu do fato de um então governador do estado precisar do apoio do MDB para se eleger. E, como vimos, Lindomar Rigoto era irmão de Germano Rigoto. Não cairia bem expor como corrupto o irmão de um MDBista influente. Isso é governabilidade. O governador se cala em troca de apoio e quem dá apoio não vê o irmão em apuros. De volta a 1995, os resultados da CPI não paravam de sair e as evidências insistiam em comprometer Lindomar. A Assembleia Legislativa do Estado, por fim, aprovou o indiciamento de Lindomar e de outras pessoas e empresas envolvidas na trama. 3 anos após a Assembleia aprovar o indiciamento de Lindomar, ele volta às manchetes por um fato bizarro. A prostituta Andréa Viviane Catarina despenca do 14º apartamento, cujo ocupante era Lindomar. No momento do acidente, ele estava em casa. A autópsia da vítima indicou que nela haviam feridas sem ligação com a queda, como lesões no rosto.
O episódio rendeu a ele denúncias de homicídio culposo e omissão de socorro. Além disso, o delegado responsável pelo caso incluiu no relatório o depoimento de uma testemunha que caracterizava Lindomar como usuário e traficante de cocaína. Em 99, é o próprio Lindomar que encontra a morte. Tentando alcançar assaltantes que haviam acabado de roubar uma de suas casas noturnas, ele é atingido por uma bala certeira vinda do cano da arma de um dos bandidos. Terminava ali a conturbada vida do irmão do futuro governador do Rio Grande do Sul. A morte de Lindomar encerrou os processos iniciados contra ele. Isso inclui os processos relativos às fraudes na estatal de energia e os gerados pela morte da prostituta. Em um texto de 4 páginas, datado de maio de 2001, o jornal Já publicou reportagem com o título de O Caso Rigoto, um golpe de 65 milhões de dólares e 2 mortes não esclarecidas. A reportagem conta com riqueza de detalhes, conforme foi narrado há pouco. A repercussão foi tão boa que rendeu prêmios ao jornal, como o Prêmio ESSO Regional. Após isso, abriram-se as portas do inferno. Germano Rigoto, na época da publicação, preparava-se para sair candidato ao governo do estado pelo MDB. Não demorou muito para que Bonis e seu jornal fossem acionados na justiça. Curiosamente, quem os processava era Julieta Rigoto, mãe de Germano e do falecido Lindomar. Tratava-se, na época, de uma senhora com cerca de 80 anos. A mãe do candidato do MDB processava Bonis por calúnia e difamação. Ela não tinha ficado satisfeita em ver o finado filho caracterizado como traficante. Já o processo contra o jornal pedia indenização por dano moral. É de se estranhar, no entanto, que Dona Julieta tenha processado Bonis e o Já por uma informação cuja responsabilidade era do delegado responsável pelas investigações da morte da prostituta. Bonis ganhou todos os processos e o jornal nada teve de pagar. O promotor Ubaldo Alexandre Lix Flores foi explícito em afirmar que o conteúdo da matéria veiculada no Já, além de não ofender a honra do falecido Lindomar Rigoto, era de claro interesse público. Após 2 semanas, Bonis recebeu sentença de absolvição pela juíza Isabel de Borbas Luca, da 9ª Vara Criminal de Porto Alegre. Pouco tempo depois, Dona Julieta entrou com recurso contestando a decisão, mas o teve negado em 2003 por desembargadores do Tribunal de Justiça. Era o fim do pesadelo de Bonis na área criminal. Mas as coisas estavam prestes a irem mal na área civil. Dona Julieta tinha processado o jornalista em ambas as áreas. O ano era 2003 e Germano Rigoto já era governador do Rio Grande do Sul. Embora a mãe do governador tenha perdido os processos na área criminal, ela jamais os perdeu na área civil. Vitórias que coincidem com a estadia de Germano Rigoto no Palácio do Governo. Com isso, Bonis foi condenado a pagar a Dona Julieta R$17 mil. Em 2005, novo golpe. Bonis viu a justiça penhorar os bens de sua empresa. Em 2009, enquanto ele já devia R$55 mil, um perito foi nomeado com a tarefa de bloquear 20% da receita bruta do jornal. Em 2010, veio o tiro de misericórdia. Os advogados da mãe do governador conseguiram o bloqueio das contas pessoais de Bonis. Após tantos achaques, o jornal não resistiu. Bonis e o Já perderam a batalha contra o poder. Além de não ter mais seu jornal, Bonis certamente teria problemas se continuasse a vasculhar a família Rigoto. Jornalistas nessa situação ficam, de fato, impedidos de divulgar fatos incômodos ao poder por 2 razões. A primeira é uma cautelosa autocensura gerada pelo medo de sofrer nas mãos da justiça em processos futuros. A segunda são os prejuízos materiais provenientes das perdas judiciais.
os quais jogam assuntos mais urgentes no topo da lista de prioridades do jornalista, tais como colocar comida dentro de casa. Eis a censura de toga. O caso do jornal Já é só mais um no Brasil. Em reportagem do dia 30 de julho de 2011, o Estado de São Paulo noticiou haver 17 casos de censura judicial no país. 2 casos célebres mostram, separadamente, 2 elementos comuns nesse tipo de censura: intimidação e favorecimento dos poderosos por parte dos magistrados. Aparentemente, Elmar Bones sofreu com ambos, além de toda a intimidação sofrida com condenações brutais. É de se imaginar que a mãe de Germano Rigoto não tivesse tido tantas vitórias no caso de o filho não ser o governador. O primeiro caso é o da jornalista Elvira Lobato, que trabalhou na Folha de São Paulo. Em 2007, a jornalista publicou reportagem que apresenta indícios de irregularidades no crescimento empresarial de Edir Macedo, dono da Rede Record e da Igreja Universal do Reino de Deus. Após a publicação, a cúpula da Igreja de Macedo orquestrou um conjunto de várias ações movidas contra a jornalista em diferentes partes do país. A intenção era fazer com que Elvira Lobato tivesse de começar a se deslocar para vários cantos do país para lidar com as tais ações. Isso, evidentemente, a tiraria de circulação, coisa que pouparia Edir Macedo de ler outras matérias sobre ele. O segundo caso é protagonizado pelo jornal O Estado de São Paulo. Em 2006, Rosiana Sarney era candidata ao governo do Maranhão pelo MDB, partido do pai José Sarney. Nesse ínterim, a operação da Polícia Federal, que recebeu o nome de Boi Barrica, investigava transações financeiras suspeitas operadas pelo irmão de Rosiana, Fernando Sarney. A operação se desdobrou em 5 inquéritos distintos que tinham o objetivo de apurar crimes como evasão de divisas, formação de quadrilha, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Em 2009, no entanto, o desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proibiu o jornal de publicar notícias sobre a operação. O recurso que impediu o jornal de continuar o trabalho foi apresentado pelo próprio Fernando Sarney, principal investigado. A liminar que beneficiou Fernando Sarney demorou menos de 24 horas para ser expedida. O desembargador é frequentador do círculo de José Sarney, pai do principal investigado da operação. Portanto, ainda há censura no Brasil. Embora tenhamos a aventura de não vivermos mais nos tempos da ditadura militar, o fato de, por vezes, o judiciário ser usado para censurar é algo que merece a atenção não apenas de jornalistas e juristas, mas de todos. Fala pessoal, Alisson aqui. Então, o que vocês têm a considerar sobre essa censura brasileira contemporânea, denunciada aí, então pelo Aloysio Couto, né, em 2012, ou seja, 7 anos atrás? O que nós temos me parece um retrato fidedigno do que tem sido o judiciário brasileiro, apelando então contra instâncias de usufruto da liberdade de expressão, especialmente aí nos casos de jornalismo investigativo, embora sejam cada vez mais comuns nos casos onde a mera ofensa está circulando e não um trabalho detalhado, como o que a gente tem visto, né, de certa forma, recentemente pela revista Cruzoé, associada ao site O Antagonista, que fez então aquela reportagem falando do Dias Toffoli, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que teve então ali o outro ministro, o Alexandre de Moraes, o defendendo. Não lhes parece então que atacar, criticar de forma pertinente, ou seja, com legitimidade de interesse do público, né, legitimidade pública, parece que fazer uso da expressão mesmo para casos legitimamente de interesse público, ou seja, casos constitucionais, parece que mesmo fazer isso
acaba sendo um problemão neste Brasil, em que faz todo sentido a gente subir então aquela hashtag da dita toga, né? Não vivemos uma ditadura, pois de fato não há uma repressão a nível civil, a gente não sai por aí e é preso por, sei lá, nos expressarmos como bem entendermos na rua, claro, com alguns limites razoáveis que outros, né? Mas de toda forma o que parece é que estamos todos sujeitos a censura caso os nossos representantes, os nossos políticos do judiciário, os nossos técnicos, burocratas da lei, entenderem que nós devemos, de fato, aprender alguma lição, né? E essas lições geralmente doem no bolso do brasileiro, porque essa é a via mais comum de atacar, então, o nosso uso da liberdade de expressão, que é perdendo processos e tendo que pagar por danos morais ou o que for, um dinheiro que muitas vezes nós não temos de onde tirar. O que nos incentiva enormemente, então, a nos calarmos, a pararmos de enfrentar o poder, a pararmos de dizer o que nós pensamos, e então perdermos toda a moral frente à nossa própria convicção de estarmos fazendo o que nós acreditamos ser certo, né? Que é justamente dizer o que nós pensamos e dizer isso para todo mundo, para que todos ouçam e para que todos junto a nós levem a sério. É algo que eu pessoalmente levo muito em consideração numa sociedade democrática. Acredito que a liberdade de expressão é o fundamento do Estado democrático de direito. Portanto, atacar a censura ilegítima, como o Aloysio Couto falou, é o meio mais persistente de fazer uma defesa da democracia. E é por isso que eu tenho feito esses audiotextos por aqui, porque eu acredito que a gente sim, nós precisamos, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos que têm algo a dizer, especialmente quando temos algo a dizer que é algo sério, é algo de interesse público e, acima de tudo, também é algo respeitoso, que não precisa ser ofensivo, ainda que a ofensa esteja legitimamente permitida, né? Se a gente consegue preencher fatores de razoabilidade no nosso discurso, não existe motivo para que a censura recaia sobre nós. E o que a gente tem visto no Brasil é que não apenas os casos de irrazoabilidade, né, os casos toscos estão sendo censurados, casos muitas vezes fúteis, como também casos de razoabilidade política, casos que são sim do interesse de todos, pois mexem no dinheiro que todos nós investimos para perpetuar esse sistema aí, que visa nos proteger, nos dar alguma garantia legal, mas que por vezes acaba não sabendo fazer isso. Enfim, se vocês querem me ajudar a denunciar esses problemas sistemáticos da nossa sociedade, do nosso Estado, do nosso modo de vida democrático, então considerem ser os meus padrinhos, né? Acessem padrim.com.br/Alisson, o link vai ficar na descrição aí deste audiotexto, e vocês vão saber como me ajudar a exercer de forma constante, de forma consistente e, de fato, incomodar o poder arbitrário de alguns, né, com audiotextos, com conteúdo filosófico e, acima de tudo, dando a cara a tapa, né, dizendo o que eu penso e não temendo a represália, embora talvez um dia isso aconteça. Então eu vou ficando por aqui e a gente se fala. Forte abraço.